Então, pessoal, vamos voltar aqui. Eu vou apagar a tela para a gente retomar e ficar mais E a fácil. Gisele caiu. Eita. Voltou, joia. Maravilha, Gi voltou. Então, eu vou apagar a tela para a gente retomar e ficar mais fácil para a gente rever esse conceito que a gente tinha acabado de estudar. Bom, vocês estão vendo a tela, né? Aí, olha, como a gente tinha acabado de falar, para um circuito que tem 4 bits, fazendo a consideração de que o R0 é igual aos R's, então, em módulo, o nosso VS ele vai ser o VA1 mais o VA2 sobre 2 mais VA3 sobre 4 mais VA4 sobre 8. Tá certo? Lembrando que para a gente 0 ele equivale. A tela não está compartilhada. Tem que fixar na tela. Ele, Qual né? tela? Na dele, clica na dele e clica em fixar. Peraí, mas eu aqui não. Acho que todo mundo aqui acho que pode compartilhar a tela. Aí você pode ver todo mundo. Uhum. Aí você tem que clicar na dele. Pronto. Ok, agora? Não, ainda Não, pra mim ainda não apareceu não. Em cima do ícone dele, fixar na tela. Pro Fagner. vai fixar. Eu já deixei fixado, mas não tá aparecendo na sua tela não, viu, senhor? Tá aparecendo Tarcísio só. Pera aí, então vou descompartilhar a tela, né? Parei a apresentação da tela. E vamos apresentar de novo. Estão vendo agora a tela, né? Sim. Não. Quem não está vendo, pessoal... Não tô vendo não. Oi? Também não. Sai da reunião e entra de novo. Sai da reunião e entra de novo. O problema é que todo mundo pode compartilhar a tela. Peraí. Eu quero que só eu compartilhe. Agora né? sim, agora deu certo. Maravilha. O Lucas também tá normal agora? Hein, Lucas? Tá certo. Joia. Então vamos continuar. Então, olha, eu tenho a equação, não é? E para a equação eu tenho que lembrar que 0 equivale a 0 volt e 1 equivale a 5 volts. E aí a gente fez o seguinte cálculo, né? A gente começou a montar a seguinte tabela. 0, 0, 0 e 0, para a gente, é o próprio 0 volt. Né? Se eu jogar tudo 0 nessa equação, meu VS vai ser 0. Se eu jogar 0, 0, 0, 1, que é o menor valor acima do 0, aí dá 0,625. E esse valor aqui, eu também chamei de resolução. Correto? Por que eu chamei de resolução? Porque é o valor em que eu tenho os saltos, de um valor digital para outro. Então, olha, do 0001, o próximo digital seria 0010. E se eu não quiser usar essa fórmula, basta eu lembrar que é só somar ao valor anterior o 0,625.
Então 0,625 mais 0,625 vai dar 1,250 volts, tá certo? O seguinte seria 0, 0, 1 e 1. Se eu somo o 0,625, isso daí vai dar 1,875, correto? E assim por diante, tá certo? E assim por diante. Então, olha, esse em particular não é um bom conversor. Por quê? Porque a precisão dele é muito baixa, né? A precisão dele, que equivale à resolução, não é? É de 0,625 volts. Como que a gente pode resolver esse problema, pessoal? Qual uma sugestão de vocês aí para resolver esse problema? O que vocês me dizem? Hein, gente? Todo mundo caiu, tô sozinho na reunião. Não tem nem ideia, pessoal. Ah, mas é fácil, cara. Ó, vamos pensar o seguinte. 4 bits, já tinha anotado, né? Então por isso eu estou apagando. Com 4 bits, a gente tem essa resolução de 0,625. E se em vez de 4 bits, por exemplo, ó, eu usar 5, 6 bits. Esse seria o A5, esse seria o A6. Tomando um cuidado de que esse resistor agora ele vai valer 16R. Deixa eu escrever contracor para não misturar. E esse daqui, ele vai valer 32R. Como que ficaria essa equação, né, que a gente derivou com esses dois resistores? Vê se vocês concordam comigo. Ó. Os 4 primeiros não vai mudar nada, né? Então, para os 4 primeiros vai continuar valendo a mesma coisa. O VA1 mais VA2 sobre 2 mais VA3 sobre 4 mais VA4 sobre 8 mais... O que vocês acham? VA5 sobre... Sobre quanto, pessoal? 16. 16, isso aí. Mais VA6 sobre 32. Então, olha, Pela binária. exatamente, são os pesos binários. Vamos dizer, o zero, esse conversor meu agora, ele é um conversor de 6 bits, né? O zero agora, então ele seria 0, 0, 0, 0, 0, 0, correto? Sim. E ele valeria 0 volts. O menor valor que eu tenho depois do zero seria 0, 0, 0, 0, 0, 1. E 0, 0, 0, 0, 0, 1, se eu for calcular ele em 0,15625. O homem já fez a conta aí, ó. 0,15625. O cara é bom, meu. Gente, olha que baita diferença. O outro, ele tinha uma resolução de 0,625. Pô, mais de meio volt. Agora, ele tem uma resolução de quase 1/10 de volt, poxa. Então mudou uma barbaridade, não é? Ou seja, naquele conversor de 4 bits, o próximo valor que eu poderia escrever seria 1,250, né? Nesse conversor agora, o próximo valor que eu consigo escrever 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Faz aí a conta para mim, André, já que você já está fazendo. 03125. 0,3125. Vou manter a precisão colocando um 0 a mais aqui, tá? Ou seja, vamos fazer mais alguns, só para a gente ver onde é que vai parar.
0, 0, 0, 0, 1 e 1. Quanto que dá esse, André? É isso aqui, né? Sim. Joia. Aí o próximo, ó. Zero vírgula 78125. Opa. 0, ops. 0,78125. Eita, acho que não, hein? Espera aí. Deixa eu conferir aqui. 015625. Espera aí. 0,46875 mais 0,15625. 0,625. Não, eu errei aqui. Eu fiz só um no de cima. Aham, sem problema. Zero vírgula 625. 00. Para pensar uma coisa. Vamos parar para pensar uma coisa. No conversor de 4 bits, o 0,625 ele já aparecia logo depois do zero, não é? Não era isso? Que era a resolução do de 4 bits? Agora, olha quantos valores eu consigo encaixar entre o 0 e o 0,625. No conversor de 4 bits, que a gente estudou agora há pouco, né? Entre 0 e 0,625 eu não consegui encaixar nenhum valor. Agora, com esse conversor de 6 bits, eu já consigo encaixar 3 valores entre 0 e 0,625. Aumentou bastante, não? Sim. Concordam, pessoal? Opa. Ou seja, quanto mais bits eu uso, maior se torna a precisão do meu contador. Perdão, do meu conversor. Claro, né? Se eu perguntar para vocês, olha, com esse conversor de 6 bits, você consegue representar o 0,5? Não, você não consegue representar 0,5, mas você já consegue chegar bem perto de 0,5, porque você consegue representar o 0,46. Tá certo? Isso quer dizer que se eu usar mais bits, por exemplo, se eu usar 8 bits, talvez eu já consiga representar um valor... Talvez não, né? Certamente eu vou representar um valor muito mais perto de 0,5 do que o próprio 0,46. Entenderam, pessoal? Sim. Sim. Joia. Só por curiosidade, a título de curiosidade. Antigamente, e quando eu falo antigamente, pensem há uns 20 anos atrás, era padrão conversão com 8 bits. Tá? Hoje, a gente tem conversão com 16 bits, como sendo o mínimo aceitável, né? E claro, dependendo da aplicação, a gente tem conversão de 32 ou 64 bits. Tá? Que é para a gente chegar a valores muito mais precisos. Se depois vocês fizerem essa brincadeira, só por curiosidade, né? Claro, com 16 bits, vocês vão ver que vocês chegam ali pertinho já do 0,5 volts. Tá certo? Aí você tem um conversor de digital para analógico muito bom já. Tá certo? Aliás, normalmente quando a gente fala de áudio, né, já que a gente já gostou de falar de áudio,
geralmente o áudio convencional ele está em 16 bits, tá certo? Quando a gente fala em vídeo, a gente já vai estar falando em um vídeo de uma qualidade mais decente em 24 bits, tá? E se a gente estiver falando de game, né, o pessoal que gosta da jogatina, aí a gente vai estar falando em pelo menos 64 bits. Beleza, pessoal? Entendido? Entendi, professor. Alguma pergunta disso aí? Alguma dúvida? Professor, vou fazer uma Diga aí. pergunta. Pode falar. Eu peguei aqui e comecei a fazer uma conta louca aqui. Eu sei que se eu fizer o menor bit aí, que é o 0,15625, fizer ele vezes 2, ele dá o próximo valor. Sim. Só que depois disso eu não consigo achar um número para fazer vezes para ele sempre me dar o próximo resultado. Tem alguma forma de fazer isso? Opa! Sem precisar somar o anterior? Então, o André, você fez 0,15625 vezes 2 e apareceu professor. vezes... Eu fiz vezes 2. Isso, e apareceu esse cara. Não é isso? Se você fizer vezes 3, vai aparecer esse cara. Se você fizer vezes 4, vai aparecer esse cara. E assim por diante. Entendi. Eu não cheguei a tentar fazer isso, não. Quer ver? Olha, vamos fazer uma continha básica aí, ó. Só para a gente ter trabalho. Vamos pensar, vamos ver se todo mundo acompanha. Vamos imaginar um número binário com 6 dígitos. Sei lá, ó, 0, 1, 1, 0, 0 e 1. Tá certo? Esse número aqui, olha, vamos traduzir ele de binário para decimal, tá? Traduzindo ele de binário para decimal, vou fazer os pezinhos aqui, senão eu não consigo fazer de cabeça. Tá? Esse número traduzido de binário para decimal, ele vira 16 mais 8, 24, mais 1, 25. Tá? Então esse número é o 25 decimal. Se eu quiser saber qual vai ser a tensão equivalente a esse número, eu faço 25 vezes 0,15625. O André, faz para mim aí, por favor. 3,90625. 96025. Espera aí que eu confiro aqui. Aguenta aí. 25 vezes 0,15625. 3,90625. Eu escrevi errado. Quanto que é mesmo? 90625. 90625. Ou seja, se eu colocar na entrada do meu conversor digital para analógico esse conjunto de bits, na saída analógica dele, eu vou ter aproximadamente 3,90 volts. Ou, já que a gente está fazendo direito, né? Exatamente 3,90625 volts. Entendeu a regra de formação, André? Sim, sim. Ô, professor, então, calma aí. Quer dizer, então, que tô levando um negócio muito mais além aqui. Então, quer dizer que um display, né? O comum, o número é dado pelo registrador. Não, o André, deixa eu cortar você. O display... É Fagner, professor, é Fagner. É o Fagner? O Fagner, desculpa então, eu achei que fosse o André. Deixa eu cortar você pelo seguinte, olha, o display, eu vou desenhar, você está falando de um display de 8 segmentos, né? É isso? O display... Isso, um display de 8 segmentos. Ele não funciona. 8 segmentos, ele tem o registrador. Então quer dizer que um display, que é esse que a gente usa colorido,
ele se dá a imagem pelas tensões embaixo, então. Não, Fagner, não funciona desse jeito. É codificação. Tá? É codificação. Quer ver? Olha, eu vou desenhar o display. Não tem nada a ver, mas tudo bem, vamos entender. Que isso é importante também. Ó. É codificação, tá? Então, olha, esse cara é o segmento A, B, C, D, E, F e G. Tá? Vamos supor que eu quero representar o 3. Então seria isso, 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 isso e isso daqui o 3, né? O que acontece é o seguinte, a gente tem um CI, acho que é o 4011, né? Acho que a gente até falou dele aí, se eu não estou enganado. Sim, o 4011. Esse 4011, o que ele faz? Ele tem 8 vias de saída, né? Acho que deve ter até mais para o ponto. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 vias de saída e 4 vias de entrada. Então, olha, se você colocar o 0, 0, 1 e 1, ele vai rearranjar esse código binário, tá certo? Para aqui aparecer 1 no lugar do A, 1 no lugar do B, 1 no lugar do C, 1 no lugar do D, 0 no E, 0 no F e 1 no G. Então, ele não fez uma conversão de binário de digital para analógico. Ele converteu de um padrão binário para outro padrão binário, só isso. Tá? Não, sim. Esse eu sei bem o conceito dele. Eu digo esse que nós utilizamos, tipo, a tela do celular. Sim. Então quer dizer que cada LEDzinho, né, micro LED que acende é uma tensão que é dado ou não? Não sim. tem nada a ver. Sim, aí tudo bem. Só para a gente ter uma noção, né? Isso é legal também você perguntar. Ó. Isso é legal também para você perguntar. Olha, eu vou desenhar aqui ó, um ponto da tela do seu celular. Tá? Isso aqui é um ponto da tela do seu celular. Esse ponto, pessoal, ele é dividido em 3 partes. Uma parte é vermelha, tá certo? A outra parte é verde e a outra parte é azul, que é o que a gente chama de RGB. Tá certo? E aí, o que eu faço? Esse R, ele tem um conversor, aí sim, viu, tem alguma coisa a ver. Esse R, ele tem um conversor de 8 bits, tá certo? E esses 8 bits, eles vão mostrar para você a intensidade do vermelho que você vai colocar nesse ponto. Então, por exemplo, se eu colocar 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 nesse R, o meu vermelho desse ponto vai estar todo apagado, não vai ter vermelho nenhum. Agora, se ao invés de tudo 0 para esse R, eu colocar 1 e 1, eu tenho o máximo de luz vermelha que esse ponto pode mostrar para a gente. Então, olha, por exemplo, se eu tenho 8 bits para o vermelho, eu vou ter também 8 bits para o azul e 8 bits para o verde. Tá certo? Imagina que os meus 8 bits do vermelho eu coloco em 1, tá? Os meus 8 bits da componente azul eu coloco em 0 e os meus 8 bits da componente verde eu coloco em 0 também. Isso significa que o meu ponto ele vai ter o quê? Só a cor vermelha. Agora, por exemplo, se no lugar do azul eu não colocar 0 em tudo, mas eu colocar assim, ó, alguma coisa desse jeito, então eu tenho uma certa quantidade de luz azul chegando nesse ponto. Então, esse ponto que eu marquei aqui para vocês, ele vai ter uma baita de uma quantidade de vermelho, né, o máximo possível de vermelho, e uma boa quantidade de azul.
E se o verde tiver zerado, não vai ter componente nenhuma de verde para misturar. E é assim que funciona. A tela do celular, a tela do computador é isso, pessoal. É um monte de pontinho desse jeito, tá certo? Cada pontinho tem 8 bits. Tudo zero nesses 8 bits significa que você não vai emitir nenhum tipo de luz, seja vermelho, verde ou azul, tá? Tudo 1 significa que você está mandando toda a luz possível para essa componente, seja vermelha, seja verde ou seja azul. É assim que esse trem funciona. Interessante. Muito obrigado, professor. Sim, senhor. Pessoal, daí o resto da turma entendeu o que eu quis dizer? Sim. Bom, gente, entendido como é que funciona o conversor de digital para analógico? Sim. Uma pergunta que eu faço assim, justifica isso que eu falei para vocês? Que esse conversor ele é relativamente simples, em vista do que a gente acabou de estudar? Sim. Vocês concordam Sim. comigo? Ele é relativamente simples, não é? Sim. O contrário já não é verdade. Tá? Deixa eu parar aqui a apresentação e retomar.